Fala comigo, pessoal. Tranquilo aí com vocês, beleza? Chegamos aqui então mais uma aulinha nossa, tá? Função afim. Vamos tentar hoje aqui transmitir o máximo de conhecimento, conteúdo para vocês, para que vocês consigam se desenvolver, se desenvolverem bem nesse tipo de conteúdo, tranquilo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que a função afim é uma relação entre duas variáveis. Quais variáveis? Variável x, variável y, tá? Então, por exemplo, deixa eu ligar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha a seguinte função. A função, opa, tá muito escuro. A função y é igual a 2x menos 3. Essa é uma função afim. Perceba que para cada valor que eu coloco na variável x, eu vou ter um correspondente y, concorda comigo? Por exemplo, se eu tiver aqui o x igual a 2, consequentemente, o correspondente de y dele vai ser aqui 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1. Agora, se eu tenho x igual a 5, 5 vezes 2, 10, 10 menos 3, o correspondente dele em y vai ser 7. Então, a função afim, ela tem justamente esse objetivo, é fazer uma relação entre a variável x e a variável y. Agora, uma coisa muito interessante na função afim é que todas as funções, independente da forma como elas venham, dos valores que apareçam, existe um padrão, existe uma regra, uma ordem. E nós chamamos isso de equação geral da função afim. A equação geral da função afim, vou colocar aqui para vocês aqui em cima, para a gente poder conversar um pouco sobre ela. Ela vai ser y é igual a ax mais b. E eu quero que vocês entendam que esse a e b são constantes, são coeficientes, eles são valores, são números, estão representados por letras, mas são valores. Então, por exemplo, se eu pego aqui justamente essa equação que eu acabei de trabalhar com vocês aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho, você vai entender aqui que o 2 aqui, ele está sendo representado pelo meu coeficiente A. Então, A aqui ele é igual a 2. Já o 3 aqui, ele está sendo representado pela nossa variável B. Por quê? Na verdade, o 3 não, o menos 3, porque o sinal também importa, beleza? Turma, A e B são coeficientes. E toda a função afim, ela vai ter um coeficiente A e um coeficiente B. Ah, peraí, então. Tá me dizendo que se eu escrever aqui y é igual a 2x. 2x não, vamos colocar diferente. 1/3 de x. Essa é a minha função. Y é igual a 1/3 de x. Ó, eu entendi que o meu coeficiente A aqui vai ser 1/3. Concorda comigo? E meu coeficiente B? Quando o termo não está escrito nesse caso B, entendemos que o B ele vai valer 0. Então, escrever mais 0 menos 0 não vai alterar a minha função. É por isso que ele não está aqui. Mas ele tem um valor. Ele é 0. Tudo bem? Então, olha só. Se você entendeu que toda função afim eu tenho um coeficiente A e B, e é interessante que você se atente que o coeficiente A sempre é o termo que acompanha a variável x. Já o coeficiente B, o termo B, ele está sempre isolado sozinho. Tudo bem? Para a gente reforçar aqui, vamos analisar aqui para a gente as nossas três funções aqui e identificar quem são os coeficientes A e quem são os coeficientes B. Primeiro, coeficiente A vai ser o 3, coeficiente B vai ser o menos 9. Já na outra, o meu coeficiente A ele vai ser menos 2 e meu coeficiente B ele vai ser 8 positivo. Na outra, o meu coeficiente A ele vai ser menos 3/4, lembrando que o sinal não importa sim. Já o meu coeficiente B ele vai ser 6. Tranquilo? Então, se você entendeu quais são os valores, como identificar os termos A e B que são representados por valores, por números, então a gente já está andando bem. Agora eu quero explicar para vocês o que significa
os termos A e B, só que olhando agora para o meu plano cartesiano. Eu gosto de falar para meus alunos que o coeficiente A, o meu termo A, ele demonstra para mim qual que é o comportamento do meu gráfico. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Exatamente. Como assim um comportamento do meu gráfico? Por exemplo, se eu tiver um gráfico que ele é crescente, o meu A ele assume o valor. Se eu tenho um gráfico que ele é decrescente, o meu A assume outro valor. Como é que eu vou identificar quando o meu gráfico ele cresce ou decresce? Por exemplo, se eu ter esse gráfico aqui, vou desenhar aqui para vocês. Se eu tiver esse formato do gráfico, ou seja, a reta, cada vez que eu avanço nos valores de x, eu estou produzindo valores cada vez maiores para y, eu consigo entender aqui que meu coeficiente A, nesse caso, ele é maior do que zero. E ele ser maior do que zero, eu quero que você entenda que ele é positivo. Tudo bem? Então, sempre que o A ele for positivo, no meu gráfico, eu tenho uma reta crescente. Quer dizer que o oposto também é verdade. Quando eu tenho aqui, deixa eu dar uma organizadinha, porque senão a gente não vai conseguir produzir direito. Quando eu tenho aqui exatamente o mesmo gráfico, só que agora com uma reta que ela é decrescente, ou seja, com o tempo eu tenho cada vez valores menores em y nesse formato, quer dizer que eu tenho um A que ele é menor do que zero. E ele ser menor do que zero, quero que você entenda que o meu A ele é negativo. Tá bom? Negativo. Beleza? Agora, se eu tenho um gráfico, só que o valor ele é sempre linear, quer dizer que não tem alteração, ele está sempre constante. Nesse caso, eu consigo compreender que o meu A ele é igual a zero. E se ele é igual a zero, não preciso dizer nada. Eu sempre tenho um valor constante no meu gráfico. Não tem alteração no eixo y. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, o coeficiente A, ele me comunica qual que vai ser o comportamento do meu gráfico para qualquer função. Tudo bem? Para qualquer função afim, ele vai determinar para mim o comportamento do meu gráfico. Agora, e a variável B? E o termo B aqui? Eu gosto de dizer sempre que o termo B ele vai ser o valor que o gráfico ele cruza, ou seja, que ele vai passar no eixo. Importantíssimo agora, hein? Vou ter que colocar em negrito. No eixo Y. Então, B é o valor que o gráfico cruza no eixo Y. Ficou confuso? Vou tentar te explicar melhor. Olha para mim nesses dois aqui, ó. Nesses meus dois planos cartesianos que eu representei aqui embaixo. Se você perceber, exatamente aqui é onde a minha reta toca no eixo Y. Se ele toca no eixo Y no valor de 2, então eu consigo afirmar que com certeza que o meu B ele vai ser igual a 2. É só isso mesmo. Se você perceber agora do outro lado, perceba que meu gráfico ele toca no meu eixo Y exatamente no menos 1 em Y. Então, se ele passa, se ele cruza, se ele toca no menos 1, eu posso afirmar aqui que meu B ele vai valer menos 1. Fala a verdade, tranquilo demais. Identificar a variável B é simplesmente você olhar para o gráfico e conseguir compreender qual é o valor aonde meu gráfico cruzou no eixo Y. Tranquilo? Beleza? E sempre é interessante vocês lembrarem, a gente vai ver muito isso em algumas questões, que no momento onde ele toca no eixo Y, significa que o valor de x naquela coordenada, aquele endereço, ele é zero. Ou seja, se ele tocou aqui no y igual a 2, então o valor de x dele vai ser zero. Então, o meu ponto cartesiano, a linha azulzinho, ele é zero para x
e 2 para y. Da mesma forma que, se ele toca no valor de y igual a menos 1, então a minha coordenada em x sempre é 0, quando o valor toca no eixo y, x é 0. Portanto, o meu ponto cartesiano, a minha coordenada, é 0, menos 1. Tudo bem, pessoal? Agora, olhando para esses gráficos aqui ainda, eu consigo identificar ainda uma outra coisa nele. O meu coeficiente A. Qual que vai ser o comportamento do meu coeficiente A aqui nesse gráfico meu? Eu consigo te falar. Se eu sei que no meu primeiro gráfico a minha reta ela está decrescendo com o tempo, eu não sei qual que é esse valor, mas eu tenho certeza absoluta que meu A aqui ele é menor do que zero. E se ele é menor do que zero, quer dizer que ele tem um valor negativo. Já no outro gráfico, perceba que ele está crescendo com o tempo. Logo, eu consigo afirmar com certeza aqui que o meu A ele é maior do que zero, portanto positivo. Entenda, eu não consigo identificar o valor de A só por essa análise. Eu consigo achar o valor do A através de outras informações, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas eu consigo afirmar qual que vai ser o sinal dele, se é positivo ou negativo, simplesmente entendendo o comportamento desse gráfico. Tranquilo? Beleza? Agora, tem duas coisas que aparecem muito na parte mais teórica, em algumas questões, algum vestibular, referindo-se à variável A e à variável B. A variável A, nós podemos chamar ela, e agora eu vou ter que organizar aqui. Porque se eu não organizar aqui, vou dar uma reduzida aqui, porque senão a gente não consegue continuar a nossa explicação com qualidade. Vou descer aqui, ó. E vou apagar também essa setinha aqui que não vai precisar mais não. Bom, o coeficiente A, eu consigo chamar ele de coeficiente angular. Coeficiente angular. Então, se aparecer alguma questão falando o coeficiente angular de uma função afim, eu quero que você entenda que ele está se referindo do meu termo A. E o termo A na função afim, ele determina para mim o comportamento do meu gráfico, se ele é crescente, decrescente ou constante. Na verdade, o coeficiente angular, eu vou falar um pouco mais à frente, ou talvez numa outra aula, ele é o ângulo de inclinação dessa reta, por isso que ele fala o comportamento, certo? Mas futuramente a gente explica um pouco melhor sobre o coeficiente A, tá? Vamos ater aqui apenas a parte teórica superficial e sobre todas as informações que envolvem a função afim, tá bom? Depois a gente vai aprofundando naquilo que pode ser pertinente. Já o termo B, ele pode vir em algumas questões sendo chamado de mesma coisa, coeficiente, só que ao invés de angular, ele vai ser chamado de linear. Tudo bem? Então são apenas variações de nomes que podem aparecer, mas que se referem-se sobre os termos A e B. Tudo bem, pessoal? Então, a gente falou sobre o nosso termo A, que ele determina o comportamento do gráfico, quando ele é crescente, decrescente ou constante. Falamos também da nossa variável B, do nosso termo B, que ele determina o valor quando o gráfico cruza no eixo Y. Agora, tem uma outra coisa tão importante quanto que eu gostaria de falar com vocês a respeito do zero da função. Sempre que vocês ouvirem o nome zero da função, eu quero que vocês entendam que significa uma única coisa. É o valor de x quando o y vale zero. Vou falar de novo. É o valor de x quando o meu y vale zero. Como assim? Espera aí. O que seria o valor de x quando o y é zero? Vamos olhar aqui para essas três funções que eu escrevi aqui para a gente. Poxa, esse aqui está atrapalhando a gente, hein? Como que pode? Agora ficou legal. Vamos falar aqui um pouco sobre essas três funções que eu notei aqui. Está escrito f de x é igual a 3x menos 9. Gente, dizer f de x e dizer y é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então,
f de x e y, nós estamos nos referindo da mesma coisa. Então, aqui eu poderia escrever y é igual a 3x menos 9. Ou seja, se eu quero determinar qual é o valor de x quando o meu y ele vale 0, é simplesmente eu pegar o valor de y aqui e substituir ele por 0. Então, 0 é igual a 3x menos 9. Passando 9 para o outro lado, ele vai positivo, perfeito? Então, 9 é igual a 3x. Passo 3 dividindo. Então, 9 dividido por 3 é igual a x. Logo, meu x ele é igual a 3. Tudo bem? Então, olha só. O zero da função é simplesmente eu pegar a minha variável y, que neste caso aqui está sendo representado por f de x, e substituir ele por 0 e isolar a variável x. De novo, se eu tenho aqui, então, y é igual a menos 2x mais 8, e eu quero determinar qual é o zero da minha função, é simplesmente eu pegar aqui o valor de y e substituir ele por 0. É igual a menos 2x mais 8. Eu não sei se vocês estão um pouco familiarizados em resolver equações de primeiro grau, tá? Se não tiver, a gente vai ter uma aula explicando certinho, relembrando os conceitos básicos disso, tá bom? Mas aqui nesse caso, eu vou passar o 2x para ele ficar positivo do outro lado. Vai ficar 2x é igual a 8. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. Então, 8 dividido por 2. Portanto, meu x ele vai valer 4. Tranquilo? Ou seja, quando o y vale 0, o meu x ele vai valer nessa função 4. Espera aí, vamos de novo. Se eu tenho então a função y, ela é igual a menos 3 sobre 4x mais 6, se eu quero determinar o zero da função, basta eu pegar o valor de y e igualar a 0. É igual a menos 3 quartos x mais 6. Vou passar o menos 3 quartos para o outro lado, ele vai positivo, perfeito? Então, 3 quartos x é igual a 6. O meu 4 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, vai ficar então 6 vezes 4. 3x é igual a 6 vezes 4, 6, 2, 8, 24. Passo 3 para o outro lado dividindo. 24 dividido, ficou feio esse traço, hein? Por 3. Portanto, meu x é igual a 8. Cara, fala a verdade. Descobrir o zero da função é muito simples. Não dá para errar. A não ser, claro, que se você tem alguma dificuldade em resolver a equação de primeiro grau. Aí já é outros 500. Agora, o conteúdo em si de função afim é muito simples, de verdade. Bem tranquilo mesmo. Agora, eu quero que você entenda que existem 3 formas de eu me referir sobre o zero da função. Essas 3 frases representam exatamente a mesma coisa. Ou seja, zero da função, raiz da função, ou valor que o gráfico cruza no eixo x, nós estamos referindo da mesma informação. Qual a informação? Está escrito aqui para a gente aqui, ó. Qual o valor de x quando meu y vale 0? Então, se ele perguntar qual é o valor de x qual é o valor que o gráfico cruza no eixo x? Então, pronto. Se ele cruza no eixo x, eu quero saber o valor de x quando meu y ele vale 0. Eu pego a minha função, eu vou igualar o y a 0 e quero descobrir o valor de x quando o y é 0. Simples assim. Na minha primeira função aqui, quando o meu y, aqui em vermelho, quando o meu y é igual a 0, eu vou ter um valor de x, o meu x é igual a 3. Na minha segunda, quando o meu y é igual a 0, nesse caso, o meu x vai valer 4. E é justamente isso que a questão ela quer que você descubra. Na próxima, quando o meu x vale, cadê? Desculpa, quando o meu y vale 0, dá para você enxergar? Vai dar assim, ó.
Quando o meu y ele é igual a zero, então o meu valor de x é igual a 8. Simples. Não, fala a verdade. É muito simples mesmo você entender um pouco de função afim. Agora, eu entendo, eu sei. Gente, a matemática, função afim, qualquer conteúdo, predispõe que você tem que ter muito esforço. Você tem que praticar muito exercício, porque na matemática, cada exercício pode trabalhar com conteúdos de matérias básicas ou interpretações que sejam um pouco distantes uma da outra. E a única forma de você absorver, entender e compreender todas essas variações, onde os exercícios eles podem vir, é você fazendo muito exercício de variações diferentes. É por isso que eu gravei 3 horas, não foi 1 hora, foi 3 horas resolvendo uma lista. Se eu não estiver errado, eu acho que eram 27 questões. Foram 3 horas esmiuçando tudo, passo a passo, detalhe por detalhe, sobre função afim. Para que você possa pegar esse conteúdo, claro, caso você queira assistir, tá? Ter acesso a esse conteúdo e ter 3 horas de informação fazendo muitos exercícios com variações diferentes. Muito exercício pesado, denso, mas que trata sobre todos esses aspectos da função afim. Tranquilo? Mas uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, e muito importante, eu quero que vocês compreendam isso, é que muitas questões de função afim que trazem um pouco de complexidade é quando ele pergunta para você assim, ó, qual é o valor, desculpa, qual é o valor não, qual é a função que representa essa reta no gráfico? Qual que é a função que determina o comportamento desse gráfico? Quando ele fala com essas palavras, ele quer que você descubra não o valor, mas a equação do gráfico. E a equação do gráfico é representada por y e x e os valores dos meus termos a e b. Então, quando ele me pergunta qual é a função que representa o valor daquele gráfico, ele quer que você determine para a gente qual é o valor de a e b e montar para a gente a equaçãozinha. Ficou difícil? Vou fazer aqui agora com vocês um exemplo, tá bom? Para que vocês consigam compreender com qualidade e integridade o que eu quero dizer com vocês. Suponha que eu tenho então um gráfico aqui, vou fazer um gráfico bonitinho para a gente conseguir interpretar ele bem e vocês conseguirem compreender esse conteúdo. Então eu vou ter esse gráfico, o gráfico vai ter essa reta e ele fala para mim, vamos lá, que bem aqui vale 5. E esse ponto aqui, um ponto que vai pertencer, claro, à minha reta, ele vai ter o seu representante em x sendo 2 e o meu representante em y sendo 15. Tudo bem? Eu sei que não está um pouco proporcional, mas vamos supor que essas informações eu quero descobrir qual que é a função que representa um comportamento dessa reta. A primeira coisa importantíssima que você tem que identificar aqui é o valor de B. Porque o valor de B é o valor que a reta, o gráfico cruza no eixo Y. E ele cruza no eixo Y exatamente aqui, ó. Exatamente neste ponto aqui, que é o y igual a 5. Então, só de analisar o gráfico, eu já posso afirmar aqui que meu B ele é igual a 5 e 5 positivo, porque ele toca no eixo Y no valor de 5 positivo. Tranquilo? E agora, como é que eu vou identificar o meu coeficiente A, o meu termo A, o meu coeficiente angular? Existe 2 formas para isso. Na lista que eu fiz com vocês, eu fiz da forma que eu mais gosto de fazer, que é através de análise de pontos ordenados. Mas uma forma simples de você conseguir resolver isso é através de variação. A variação que a reta teve no eixo Y e a variação que ele teve no eixo X. Ficou confuso? Vou mostrar para vocês. Eu gosto sempre de desenhar aqui um triângulo e identificar nesse triângulo qual é o valor da base e qual é o valor da altura. Se você perceber, a altura desse triângulo meu aqui
ele vai valer exatamente 10 unidades. Por que 10 unidades? Sai do 5 e vai até o 15. Então, a variação em y que ele teve é de 10 unidades. E a variação do x? A variação do x, ela é de 2 unidades, porque ele sai do zero. E, gente, lembra que eu falei para você que sempre quando a minha reta toca o eixo y, o valor de x é zero? Então, aqui, que é minha origem, vale zero. Tudo bem? Então, se ele sai de zero a minha reta e vai até 2 no x, eu tive uma variação, então, de 2 unidades. Então, o coeficiente angular, eu posso escrever ele sendo o coeficiente angular como sendo a minha variação em y dividido pela minha variação em x. Que nesse caso a variação em y dele foi de 10 e a variação de x foi de 2, certo? 10 dividido por 2, então meu termo A ele vale 5. Portanto, a função que representa esse gráfico, essa reta no gráfico, ela vai ser y é igual a ax mais b, que é minha função geral. Portanto, y é igual a 5x, que é o valor do termo A, mais 5, que é o valor do termo B. Então, essa é a minha equação desse meu gráfico. A forma de você conseguir encontrar a equação da reta é através dessa análise aqui. Simples, não são cálculos complicados, mas que sim envolvem muita teoria. Sabe outra coisa que eu posso afirmar com vocês com certeza, sem ter claramente calculado o valor de A, é que ele tem que ser positivo. E por que ele tem que, o meu A ele tem que ser maior do que zero, né? No caso. Ou ser positivo? Porque eu tenho uma reta crescente. Se eu tivesse feito as contas aqui e ter dado o valor de A negativo, nesse caso, infelizmente, os cálculos meus estariam errados. Por quê? Porque necessariamente ele tem que ser positivo, porque meu gráfico ele é crescente. Tudo bem? Turma, olha só, eu quero que você clique no link aqui de baixo na descrição, porque lá vocês vão ter acesso, tá, a 3 horas um vídeo meu, tá, uma lista de mais de 27 questões para vocês conseguirem estudar, revisar todo esse conteúdo, entender de forma pesada todas essas informações que eu passei aqui para vocês, com qualidade, com eficiência, tá bom? Para você poder estudar e se preparar para sua prova ou vestibular. Lembrando que função é sim um dos conteúdos que mais são pedidos e exigidos em qualquer prova de qualquer vestibular que você for fazer. Tudo bem? Então, são 27 questões, mais de 3 horas de vídeo aula resolvendo. Se você quer ter acesso, clique aqui no link embaixo e garanta o seu material, tranquilo? E para a gente finalizar aqui, é claro que não poderia deixar de falar isso, tá? Sou professor de matemática, formado, tenho mais de 3 anos ministrando conteúdo, e se você precisa de ajuda, de orientação, tá? De uma pessoa que possa te acompanhar nos seus estudos, eu me coloco 100% à disposição sua. O meu link está aqui embaixo, clica e acesse o meu WhatsApp para a gente poder conversar um pouco mais sobre lá. Beleza? Tamo junto? Então, brigadão e siga no próximo vídeo e excelentes estudos para vocês. Eu verdadeiramente espero que essa aula aqui tenha conseguido contribuir um pouco com vocês com conteúdos, com informação. Vou deixar para vocês que ficaram até aqui agora, tá? Eu fazendo 1 ou 2 questões da minha lista de graça aqui para vocês conseguirem visualizar a densidade, a complexidade, a profundidade que eu mergulhei lá dentro, que eu mergulhei dentro dessa lista para conseguir extrair dela todos os conteúdos e informações para vocês. Então, fique com o nosso vídeo aí. Deve dar uns 15 minutinhos de vídeo resolvendo 2 questõezinhas para vocês. Tranquilo? Beleza? Segue as vídeos, aulas feitas por mim. Beleza? Tamo junto e abraço. Questãozinha 7 aqui pra gente, né? Assinale a lei de formação. Então, a questão 7, ela quer que a gente desenvolva qual que é a equação que representa aqui esse gráfico aqui pra gente. Vamos lá rapidinho? A primeira coisa que eu consigo analisar aqui nesse gráfico é esse ponto aqui, que eu achei muito interessante. Esse ponto aqui, esse ponto 1 no eixo Y. Perceba que o gráfico está cruzando o eixo Y exatamente no valor de 1.
Tá. E o que significa isso? Na matemática, quando o valor cruza no eixo y, uma reta cruza o eixo y, eu estou dizendo que na minha equação geral, y é igual a x mais b, eu estou afirmando para você que o b ele vale 1. E por que eu te falo que o b vale 1? Porque o b é o valor que o gráfico cruza no eixo y. E ele cruza no eixo y exatamente aqui, ó. Exatamente no ponto 1 em y. Então, de cara, eu já consigo afirmar que a minha equação vai ficar, então, y é igual a x mais 1. Tranquilo? Olha só que facilidade agora, turma. Se eu quero descobrir que o valor do coeficiente A, eu tenho duas formas. Na verdade, eu tenho duas formas de resolver aqui. Ou eu pego um valor de y e um valor de x que ele me deu coordenadas, sim. Eu tenho dois pontos que eu sei. Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto 1 para x, 4 para y, né? Na verdade, eu tenho só um ponto, porque o outro ponto aqui ele não vai me ajudar, né? Que é o ponto 0 e 1. Né? Se você colocar aqui, ó, por exemplo, 1 é igual a A vezes 0 mais 1, perceba que esse termo aqui ele vai zerar, né? Ele vai zerar o A. Se ele zera o A, eu não consigo descobrir. Não é verdade? 1 igual a 1, óbvio. Então, quando eu utilizo aqui o ponto 0,1, eu não consigo resolver a questão. Tá bom? Agora, se eu utilizar o ponto 1,4, aí a história muda, não é verdade? A história muda, por quê? Eu vou ter que 4 para y é igual a vezes 1 mais 1. A vezes 1 aqui fica fácil. Eu já sei que é A mais 1. Para eu descobrir o valor de A, passo 1 para o outro lado e ele vai vir negativo. Então, 4 menos 1 é igual a A. Portanto, 3 é igual a A. Portanto, se eu já sei que minha equação, se eu já sei quem são os coeficientes A e B, o B eu consegui descobrir sem ter que fazer muita conta, né? Então, minha equação geral é y é igual a 3A mais 1. Só para a gente ver se a gente está bem afiadinho mesmo nesse tipo de exercício, eu não sei se você consegue perceber aqui, só que existe um triângulo retângulo aí dentro dessa imagem, né? Para eu conseguir identificar o nosso coeficiente angular. Deixa eu só desenhar ele aqui mais ou menos parecido. Aqui. Opa. Para cá. E agora para cá. Se você perceber aqui, eu tenho as seguintes coordenadas. Esse ponto aqui, ele vale 1 para y. E esse ponto aqui, ele vale 4 para y. Para y, tá bom? Então, minha variação aqui, ela foi de 3 unidades. De 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Já agora, para x, aqui, ó, isso aqui é para y e aqui é para y. Porque y determina a altura, não é verdade? Agora, para x, aqui vai valer para x 0 e aqui para x vale quanto? 2. Então, aqui é para x e aqui é para x. Então, a minha variação ela foi de 2 unidades. Então, o coeficiente angular... Peraí que eu tô falando isso aqui. Gente, desculpa. Não é 2, não é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Olha, eu já errando aqui, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês aqui ver aqui, ó. Aqui, ó, o triângulo tá bem aqui, ó. Aqui e aqui. Não é verdade? Bem o triângulo, tá bom? Então, nesse caso aqui é 1, porque senão ia dar errado, não é verdade? Ia dar 3 sobre 2, o meu coeficiente angular tem que dar 1, tem que dar 3. A gente já calculou lá em cima, né? Então, o A aqui vai ser a razão, né? O de cima o de Y e o de baixo o de X. 3 sobre 1
Então A vai ser 3, né? Então a gente tem duas formas diferentes de descobrir o valor de A. Eu particularmente uso muito mais rápido o de cima, né? Eu sempre fiz muito pela aplicação de cima, mas o coeficiente angular também dá super certo, tá bom? E resolve as questões inteiras. Tudo bem? Beleza? Nesse caso aqui, eu cometi um erro, não foi aqui quando eu montei minha equação? Porque aqui é 3x, né? Porque o coeficiente A já é 3. Então aqui é 3x. Qual a nossa equação? Letra E. Fechou? Tranquilo? Questãozinha de boa? Então, vou pausar aqui e a gente volta direto para a questão 8 e vamos dar prosseguimento nesse seu estudo, beleza? Pausando.